Olá, eu me chamo Bianca, eu sou estudante da UFV e hoje eu vou apresentar um pouco do trabalho Desenvolvimento de Formulação Baseada em RNA antissenso para Controle de Murcha Bacteriana, que eu desenvolvi durante o tempo que fiz parte do Laboratório de Biotecnologia Molecular, também na UFV. Essa apresentação vai ser dividida em tópicos, iniciando por uma breve introdução do problema, o objetivo do trabalho, a metodologia envolvida e os resultados obtidos, finalizando então com um apanhado geral do assunto para concluirmos o tema. Bom, eu vou começar falando um pouquinho da murcha bacteriana. A murcha, que é uma doença agrícola que vai provocar aos indivíduos contaminados um murchamento repentino de suas folhas, até que atinja uma situação irreparável que vai levar à morte do indivíduo. Ela é provocada por bactérias gram-negativas, conhecidas como Ralstonia, e as espécies Solanacearum e Pseudosolanacearum são capazes de provocar danos em diferentes cultivares. Essa doença ela é facilmente disseminada por maquinário agrícola contaminado e é favorecida por regiões com clima úmido e altas temperaturas, como é o caso do Brasil. A doença ela vai se iniciar quando os patógenos invadem o sistema radicular das plantas por meio de ferimentos em suas raízes, e uma vez que essa planta ela já está com a bactéria em seu interior. Essa bactéria ela vai começar a colonizar os vasos do xilema, onde vai ocorrer a secreção de exopolissacarídeos e o acúmulo desse polissacarídeo, que vai afetar a translocação de água e nutriente. Com isso, vai ocorrer a murcha das folhas e a morte dos indivíduos. Vale ressaltar também que essa doença ela não possui medidas de tratamento e controle, gerando um grande risco para as espécies suscetíveis à doença, como é o caso dos tomateiros, de eucaliptos, batatas, entre outros. Diante disso, vale dizer que é importante encontrar uma alternativa eficiente para o combate a esse patógeno e a outros patógenos agrícolas. Atualmente, tecnologias de RNA estão sendo amplamente utilizadas, principalmente quando tratamos de agricultura sustentável, que vai visar a preservação e o mínimo dano possível ao ambiente e a organismos não relacionados. Moléculas de RNA elas são bastante interessantes, pois podem atuar na modulação gênica ao interagir com moléculas de DNA ou mesmo na modificação da taxa de tradução por ligação a moléculas de RNA mensageiro. O controle de gene essencial do patógeno por RNA pode ser então um mecanismo para o seu controle ou eliminação. O objetivo desse trabalho, então, foi o desenvolvimento de uma formulação que agisse no controle da murcha bacteriana devido a moléculas de RNA antissenso presentes. Para isso, foi necessária a padronização de infecção por Ralstonia como modelo de murcha bacteriana, elaboração de primers específicos para o gene essencial de DNA de Ralstonia e também clonagem de parte desse gene em sistema de expressão procarioto. Para isso, foi necessário, então, a seleção de genes do metabolismo básico da bactéria, seguido por análise de similaridade com organismos ambientalmente benéficos e síntese de primer, confirmação da identidade bacteriana e também teste de eficiência do primer por PCR. A infecção em tomateiros para a padronização da doença foi feita submetendo raízes danificadas de tomateiros à submersão em solução bacteriana e acompanhamento da evolução da doença por escala descritiva própria. Por último, a clonagem molecular foi realizada transformando o DH5-alfa e HT115 por choque térmico, utilizando o vetor PIGEN-TEASE com o fragmento do gene escolhido. O que se obteve até então desse projeto foi a identificação de 465 genes do metabolismo básico e seleção de um desses genes, no qual selecionamos o DNAE, que é relacionado à DNA polimerase 3 subunidade alfa. Esse gene ele possui cerca de 3.500 nucleotídeos e sua sequência proteica contém 1.173 aminoácidos. Após a seleção do gene, foi então realizada a comparação com organismos benéficos, foram selecionadas 4 bactérias ambientais e o blast foi realizado retornando baixa similaridade para 3 delas. Uma das bactérias mostrou mais proximidade à Ralstonia, mas estava abaixo do ponto de eliminação de 50% de cobertura. Uma parte desse gene foi selecionada para amplificação e novamente foi realizado o blast, o qual não retornou valores significativos de similaridade para os organismos benéficos. O primer foi então definido para essa sequência, gerando um fragmento amplificado de 577 pares de base. A confirmação da identidade das bactérias disponíveis no laboratório
foi realizada com os primers identificadores, os quais geram fragmentos de 282 pares de base para a espécie Erxolaneaceae, o que foi o tamanho de fragmento obtido para as bactérias B05 e B73 disponíveis no laboratório. Houve também a confirmação da eficiência do primer desenhado para DNAE em retornar o fragmento esperado de 577 pares de base. A infecção de tomateiros também foi eficiente, sendo a bactéria disponível B73 causadora de murcha, mostrando sinais a partir do 12º dia de infecção e morte no 18º. Na figura A gente consegue ver a planta controle, onde não há indícios de murcha bacteriana, e na planta B a gente vê um indivíduo infectado já no seu 21º dia de infecção, já apresentando morte. Entrando agora na clonagem, a transformação de DH5-alfa retornou colônias transformadas, a quais tiveram seu DNA plasmidial extraído, como consta na primeira imagem na esquerda. E a confirmação do gene DNAE foi realizado para todas essas colônias extraídas por PCR, com o primers específicos, retornando os fragmentos esperados de 577 pares de base, como mostra a imagem central. Seguindo essa linha, foi então transformada a HT-115, a qual também teve seu DNA plasmidial extraído, como consta na imagem à direita. Bem, para concluir então, podemos dizer que a padronização de infecção foi um sucesso para a B73, mostrando indivíduos com folhas murchas, características da doença, seguido da morte do indivíduo. Conseguimos também a confirmação de que o primer elaborado era eficiente para amplificação da sequência correspondente a DNAE. E, por último, confirmamos clonagem eficiente para B05 em DH5-alfa, retornando o fragmento de 577 pares de base. Também confirmamos a transformação de HT-115 e a eficiência na extração de seu DNA plasmidial. Vale dizer também que as perspectivas futuras para esse trabalho é atestar a eficiência da clonagem para a produção de transcritos de DNAE. Além disso, otimizar a produção desses transcritos para minimizar os custos da formulação e verificar se o RNA antissenso correspondente ao transcrito influencia a expressão do gene de DNAE e na viabilidade de Ralstonia, tanto in vivo quanto in vitro. Aqui eu gostaria de deixar registrado as referências que eu utilizei para essa apresentação e, para finalizar, eu gostaria de agradecer às agências de fomento envolvidas e também ao UFV e ao Laboratório de Biotecnologia Molecular por me proporcionar a oportunidade de executar esse trabalho.